população que está esperando em paradas de ônibus, tipo essa que você vai ver. É todo mundo já em pé, né? Exatamente, Emily. Boa tarde a você, boa tarde a quem está ligado aqui no RN1. Foi o que você falou aí, eu vou destacar hoje a demora para que esses ônibus passem, porque o DR prometeu que 100% da frota ia voltar a circular. No dia 21, né? Dos ônibus intermunicipais, que semana já passou, passada. na Isso. sexta-feira. Só que você viu aí o próprio diretor de transportes do DR admitindo que está em 70% a 75% da frota. Isso resulta em quê? Na demora na população que está esperando em paradas de ônibus, tipo essa que você vai ver agora no vídeo aqui, que nem parada de ônibus tem. A população se arrisca na marginal da BR-101, esperando o transporte para Parnamirim, desse jeito aí. Vamos ouvir a reclamação desse telespectador. Na frente da Mercedes, todo mundo querendo ir para casa, e os outros de Parnamirim, ó, nem água, passa batido, tudo lotado. Como é que a gente faz para chegar em casa? Ele está falando aí, né, Emily, que ele passou o dia inteiro trabalhando e aí ontem eles chegaram na parada por volta das 5h30 da tarde. Ele gravou o vídeo já depois das 6h30, já estava escuro e não tinha passado ainda. O Francisco, que mandou esse vídeo, estava esperando a linha J, que vem de Natal até o Jockey Club em Parnamirim. E ele disse, olha, a demora está muito grande, até passou um ônibus, mas como tem a determinação do ônibus que já está lotado não parar para novos passageiros subirem, ele passou direto. E aí a demora fica ainda maior, já são ônibus que demoram, a população se arriscando, porque isso não é uma parada de ônibus, isso é um poste e a população está aí junta, esperando que o ônibus pare para subir e chegar em casa depois de um dia inteiro de trabalho. Então você vê aí que é tudo errado, não passa ônibus, o que passou estava cheio, passou direto, não tem nem parada de ônibus para abrigar essa população, esse trabalhador que já passou um dia exaustivo dando expediente, né? E é importante a gente fazer uma observação, que eu acho que é muito válida, que assim, antes da pandemia, o sistema de transporte público de Natal e da região metropolitana de Natal já deixava e muito a desejar. Vamos combinar que mesmo que tenha diminuído o movimento, e eu acredito que tenha de fato realmente diminuído, porque as aulas ainda não voltaram, não consegue atender a demanda, mesmo diminuindo o número de passageiros, porque o número de ônibus circulando já era baixo antes da pandemia, com a redução fica ainda pior a situação de quem depende do transporte público, e é muita gente, né? Você viu aí 1.800.000 pessoas em média usaram o transporte público de acordo com o DR intermunicipal. No mês de fevereiro, são 400.000 pessoas diariamente, né, na capital potiguar, e por isso sobram reclamações também aqui em Natal. A gente está tentando acompanhar, atualizar a situação, porque a Defensoria Pública entrou com uma ação contra a STTU, cobrando o retorno de 100% da frota. Até antes de ontem, a STTU não tinha sido notificada, até ontem também não. Então, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto com Geraldo Jerônimo, que tem informações atualizadas. A STTU foi notificada, o município de alguma forma foi notificado, existe algum tipo de previsão para essa volta de 100% da frota? Hein, Geraldo? Boa tarde. Tenho informações sim, Emily. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o RN1. Mas antes disso, eu queria falar um caso que aconteceu, que a gente recebeu de uma telespectadora. Assim como o Ranieri mostrou agora há pouco, um outro caso de trabalhadores que estão chegando, saindo do trabalho, vai ir para casa e estão tendo dificuldade. A gente tem recebeu um vídeo de uma telespectadora que mora no conjunto Parque das Dunas, na zona norte de Natal. E é 4h30 da manhã, segundo ela, os trabalhadores, as pessoas saindo para trabalhar muito cedo, até pela distância também, e enfrenta essa situação, ônibus também lotados. Segundo essa mesma telespectadora que enviou o vídeo, foi reduzida a frota do 79, essa linha que faz conjunto Parque das Dunas Mirassol, e também foi retirada uma linha que faz um trajeto semelhante, também utilizado, né, por essas pessoas que justamente utilizam o transporte público aqui na capital, depende desses ônibus, mesmo assim não tem muitas opções e acaba tendo que se aglomerar. Com relação às linhas que foram suspensas, porque além da frota que foi reduzida, algumas linhas foram suspensas. Segundo a Defensoria Pública, que fez o levantamento, né, justamente para embasar essa ação civil pública que você citou, Emily, agora há pouco, foram 20 linhas que foram retiradas, suspensas temporariamente. E a gente tem essas linhas que foram suspensas, tem essa informação
que foi repassada pela Defensoria Pública. Então vamos ver agora quais foram essas linhas. Foram a 01A, 01B, que são linhas importantes que saem, né, da Cidade da Esperança para a Zona Norte, 12, 14, a linha 13 também, 18, 20, 23, 69, a 30A e a 31A também, 34, a 41B, a linha 44, né, Cidade Satélite, Alecrim também, importante linha que está suspensa, 48, 57, 65, 66, que é Ponta Negra, 81, 587, 588 e 592. Essas foram as linhas, segundo a Defensoria Pública, que foram retiradas pela Secretaria de Trânsito, né, a STTU. Essa desativação foi feita, mas sem uma consulta pública ao Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana aqui da capital, isso segundo a Defensoria. A gente, respondendo à pergunta da Emily, que ela fez no início, a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria e também da Prefeitura de Natal. E segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Natal, a Procuradoria-Geral do município, que cuida desses processos, né, os processos jurídicos, foi notificada ontem. Essa era a expectativa, porque até então não existia essa notificação por parte dessa ação civil pública. Essa notificação acabou chegando na Procuradoria do município, que primeiro chega lá, depois, isso segundo a nota, será solicitadas as informações técnicas à STTU para embasar o posicionamento do município na ação. O prazo, lembrando, também reforçando a nota, é que até amanhã para encaminhar esse posicionamento à Justiça. A Justiça pediu na ação, dentro dessa ação da Defensoria, que a STTU esclareça, porque ainda a frota não está 100% e esses esclarecimentos devem ser feitos até amanhã à Justiça. Emily, a gente continua acompanhando essa situação, tá ok? Muito obrigada, Geraldo. E o que não falta é reclamação. Quem trabalha ali nos restaurantes em Ponta Negra, que trabalha de domingo também, por exemplo, diz, olha, passou das 8 da noite, não tem ônibus para voltar para casa. E aí fica complicado, né, Rani? Complicado demais, Emily. Tem autoridade que não gosta, né? Que a gente está cobrando, batendo nessa tecla aqui há algum tempo. Mas a população, quem sente na pele, é que está reclamando, pedindo aqui para o RN1 cobrar, e esse é o nosso dever. Olha só aqui, deixa eu só ler 2 comentários rapidinho. A Rani Regis mandou: eu quero fazer a reclamação, né, sobre os ônibus de Parnamirim, que não voltaram a funcionar em horário normal. Os shoppings, né, estão abertos agora até às 9 horas da noite. E ela diz, isso que você estava comentando, os funcionários dos shoppings estão esperando nas paradas, não passa nenhum. Claro, se está até 9 horas da noite, não dá tempo, né? Muitos estão tendo que pegar o aplicativo ou carona para chegar em casa, mas nem todo mundo tem dinheiro, gente, para poder bancar um transporte de aplicativo. A Jaqueline também mora em Parnamirim. Diz que trabalha numa escola técnica lá em Parnamirim e ela sai 8h30 da noite. Como o último ônibus passa 9h20, ela fica quase 1 hora na parada, que por sinal é escura e deserta. O que está acontecendo é que os ônibus não param, por conta do que a gente já falou aqui, que não pode transportar passageiros em pé. E aqui o pedido, né, para que ajude aí a população sobre esses fatos, a Jaqueline Santini. Jaqueline, a gente vai continuar cobrando aqui, não só na capital, como os ônibus intermunicipais, como os de Parnamirim. É o nosso dever. São Gonçalo do Amarante também, muita gente Extremóis reclama. também tem muita reclamação. Sempre tem reclamação, principalmente na região metropolitana de Natal e dentro de Natal. É isso. Daqui a pouco eu volto.